Olá, meu nome é Rafaela, eu sou professora de Linguagens e Redação e nesse vídeo hoje eu quero te falar sobre os principais erros gramaticais na redação Enem e como tu pode fazer para evitá-los na tua redação, tá? Primeira coisa que tu precisa saber antes da gente falar sobre qualquer outra coisa da redação Enem é que a redação Enem, ela vale 1000, né? Essa é a nota máxima. Dá para tirar a nota máxima, né? Não é uma prova que tu não consegue chegar como algumas das outras provas que seguem um sistema de avaliação diferente, né? A redação Enem, a avaliação é bem precisa, né? São 5 competências, cada uma vale 200 pontos e tem maneiras de efetivamente tirar os 200 pontos de cada competência, né? Então, se tu ainda não sabe sobre isso, eu te recomendo dar uma pesquisada ou até assistir, né? Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre redação Enem, então eu te recomendo dar uma pesquisada e tentar entender um pouco mais sobre isso. Falando especificamente sobre a competência 1, que é essa que avalia a gramática, eu quero te falar sobre os principais problemas que tu pode ter, né? E como que tu faz para evitar esses problemas e garantir ali os 200 pontos nessa competência ou algo muito próximo disso, né? 160 pelo menos, tá? Primeiro erro que é bem comum a gente ver na redação, nessa parte de gramática, né, é quanto ao uso da vírgula, tá? Então, vírgula é uma forma de pontuação, né, que as pessoas têm bastante dúvida de quando utilizar. Então, isso pode já envolver outros problemas que não são simplesmente pontuação, né? Pontuação nunca é pontuação sozinha. Pontuação, ela segue critérios que são, na verdade, sintáticos. Então, a gente tem que ter uma base de sintaxe para a gente conseguir acertar a pontuação. Não adianta a gente querer estudar a pontuação sozinha de maneira isolada, tá? Mas falando aí especificamente sobre as regras da vírgula, o que pode acontecer que pode te prejudicar bastante, tá? Principalmente, primeira coisa que tu tem que te lembrar, adjuntos adverbiais longos, quando eles não estão no final de uma oração, ou seja, quando eles não estão depois, né, do sujeito, do verbo, dos complementos verbais, né, lá no finalzinho, eles precisam estar isolados por vírgulas. O que isso quer dizer? Se estiver no começo da oração, né, tu começa ali com uma letra maiúscula, termina o adjunto adverbial, põe uma vírgula e aí segue o restante da oração, tá? Se tiver no meio ali, né, entre, por exemplo, o sujeito e o verbo, tu vai colocar vírgula dos dois lados. Isso significa isolar, tá? E tenha muito cuidado, porque isolar quer dizer, de fato, pôr dos dois lados da vírgula. Não adianta tu só colocar de um lado, certo? Então, por exemplo, existem adjuntos adverbiais que são curtos, que aí tu coloca ou não vírgula, é opcional, né? Como advérbios mesmo, advérbios simples. Então, ontem fui ao cinema, tá? Nesse caso, ontem é um adjunto adverbial, um advérbio, né? Que, como ele é curto, é uma palavra só, tu pode colocar vírgula isolando ele ou não. Então, ontem, vírgula, fui ao cinema, ou só ontem fui ao cinema sem nenhuma vírgula. Não tem nenhum problema, tá? Agora, se for um adjunto adverbial mais longo, como na semana passada, essa vírgula passa a ser obrigatória. Então, na semana passada, vírgula, fui ao cinema. Certo? Então, eu te recomendo aí pesquisar um pouquinho mais sobre adjuntos adverbiais, se tu ainda não tem certeza do que é isso, porque é algo bem importante que pode fazer bastante diferença aí na tua nota, na parte da competência 1. Próximo problema que é bastante comum e tá ainda relacionado com a vírgula, né, de certa forma, são falhas de estrutura sintática, tá? Então, a estrutura sintática, como eu falei antes já da sintaxe, né, da importância da gente ter algumas noções de sintaxe, tá? A estrutura sintática, ela vale muito mais, né, na nota da competência 1 do que desvios, tá? Então, um erro de vírgula que seja, como eu falei antes do caso dos adjuntos adverbiais longos, vai contar como um desvio, tá? Um desvio vai descontar na tua nota, mas não tanto quanto uma falha de estrutura sintática, tá? Uma falha de estrutura sintática pesa mais aí na tua nota, na competência 1. Tá? Então, o que seria considerado uma falha de estrutura sintática, tá? Uma falha de estrutura sintática é algo que prejudica a leitura das orações, das frases, dos períodos do teu texto, tá? Então, algo que torne difícil a compreensão, que torne a compreensão dúbia, algo que prejudique realmente no entendimento ali do texto, né, e que seja de caráter sintático, que tenha a ver aí com a organização das frases. Por exemplo, tá?
algo que a gente chama de truncamento, que é separar, né, coisas que não poderiam ser separadas. Então, pegar uma oração principal e uma oração subordinada, é importante saber o que é isso, tá? Para o Enem, tu não vai precisar saber diretamente, assim, os tipos de orações subordinadas que existem, tá? Mas ter uma noção básica aí do que é uma oração subordinada é bastante importante aí para tua redação, tá? Então, uma oração subordinada é aquela que depende de outra, certo? Então, se tu tem uma oração principal e uma oração subordinada, tu não pode separar elas com um ponto, né? Porque a oração subordinada, ela é subordinada àquela principal, ela depende daquela principal para existir. Então, se tu separa ela, tu tá separando coisas que são indivisíveis, tá? Então, é bem importante cuidar com isso. Então, um exemplo de uma oração subordinada e uma principal seria, por exemplo, estudei muito para tirar uma nota boa na redação, tá? Então, estudei muito para tirar uma nota boa na redação. A gente tem estudei muito, que é a oração principal, para tirar uma nota boa na redação, uma oração subordinada. Nesse caso, ela demonstra uma finalidade da oração principal. Então, esse para tirar uma nota boa na redação depende de estudei muito para existir, para fazer sentido. Se eu coloco um ponto aí no meio, eu estou separando coisas que não podem ser separadas. Então, aí eu tenho um truncamento, uma falha de estrutura sintática, certo? Existem ainda outros tipos de falha de estrutura sintática, assim como existem outros desvios, é claro, outras coisas que contam como um erro de vírgula, né, além do caso do adjunto adverbial deslocado, mas esses são os que eu mais vejo corrigindo redação, são com certeza os mais comuns. Então eu te aconselho a dar uma estudada, dar uma pesquisada sobre isso e praticar bastante aí para não ter esses problemas na tua redação. Então é isso, gente, eu queria falar bem rápido mesmo nesse vídeo. Vocês podem acompanhar o meu trabalho no Instagram e eu tenho os outros vídeos aqui no YouTube também que eu recomendo bastante, tá certo? É isso, tchau, tchau!